Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos esse precioso encontro, esse encargo santo e abençoado que eu tenho tido aqui de trazer para você uma palavra, uma mensagem da parte de Deus, do Evangelho, para trazer sobre você crescimento espiritual, cura, libertação e, sobretudo, para que você possa desenvolver o seu relacionamento com Deus. Porque o propósito desse canal é nós orarmos a palavra, ou seja, que nós venhamos desenvolver o hábito de orar em cima dos princípios, dos valores e das promessas que Deus tem em sua palavra para nós e nos aproximarmos cada vez mais das respostas que Deus tem para a nossa oração. Porque, de fato, orar sem a expectativa das respostas é como se nós estivéssemos falando para as paredes. Ou seja, não tem qualquer sentido, porque Deus, Ele ainda fala com o seu povo, Ele fala através da sua palavra e Ele quer falar com você hoje. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero convidar você a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também convidar você a ler a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Esse texto, essa referência estará descrita aqui nos comentários, na descrição do vídeo, e você pode acessar sempre que quiser, quantas vezes você quiser, para a sua edificação e para você conferir se eu estou lendo certinho mesmo o que está aqui na palavra de Deus. É importante que você faça isso. Então, vamos ao texto. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 24. Assim diz a palavra: Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus estava falando sobre a sua morte. Jesus estava declarando ali sobre o fato de que ele iria morrer naquela cruz, e ele faz essa ilustração como se ele fosse esse grão de trigo que iria ser lançado à morte, mas a morte dele iria produzir muitos filhos de Deus. Jesus veio como o único filho de Deus e depois se tornou o primeiro filho de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus através da obra de Jesus Cristo, através dos méritos de Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Mas há um princípio aqui nessa palavra que nós podemos aplicar na nossa vida, podemos aplicar em todas as áreas que nós entendemos que Deus quer nos dar um processo, Deus quer gerar um processo em nós. Então, existem vários lugares na Bíblia que Deus usa a figura da semente como uma ilustração para facilitar a nossa compreensão. Nós sabemos que a semente, ela é potencialmente uma planta. Existe dentro da semente o potencial de se tornar uma grande planta e uma planta que vai produzir muitos frutos. Eu sou uma pessoa que vim do meio rural, a minha família plantava, meu pai plantava, nos ensinava a plantar, nós plantávamos milho, jogávamos uma semente e aquela uma semente gerava um pé de milho, e o pé de milho dava ali em torno de 3 espigas com centenas, talvez, de grãos de milho. Ou seja, uma multiplicação exponencial. Ou seja, há um princípio da semente na nossa vida. Há um princípio ilustrativo, mas também real. Ou seja, existem coisas na nossa vida que nós passamos por processos e elas começam pequenas como uma semente. A nossa fé é um exemplo e a fé também ela é ilustrada através da semente. O Senhor diz assim, olha, se a sua fé for como um grão de mostarda, você vai dizer esse monte, erga-te, lança-te no mar, e esse monte se erguerá. Ou seja, ele está dizendo que a fé como um grão de mostarda é uma fé que começa pequena, mas ela vai se desenvolvendo. Porque numa outra parábola, quando ele compara o grão de mostarda como o reino de Deus, ele também faz essa mesma comparação e fala que essa semente ela vai crescer, ela vai aumentar, ela vai gerar uma grande proporção. Ou seja, sementes.
A palavra de Deus também, ela é comparada como semente. A parábola do semeador, Jesus fala que o semeador é aquele que prega a palavra e a palavra de Deus é como sementes, e elas caem no nosso coração, e quando elas encontram uma terra fértil, ela vai produzir muitos frutos. Ou seja, a figura da semente em relação ao processo, em relação àquilo que Deus lança na nossa vida, deve ser aplicado para todas as áreas da nossa vida onde nós passamos por processos. Há um momento da sua vida que as coisas parecem ser pequenas, como sementes que são lançadas. Mas você precisa ver o potencial daquilo que chegou até você. Talvez você tenha dons, talentos que pareçam ser pequenos, pareçam não ter muita relevância nesse momento, mas sendo aplicados e sendo cultivados da maneira correta, eles vão produzir os frutos, os resultados para o qual ele foi designado. Então é importante entender os pequenos começos da nossa vida. Jesus fala ali no texto que nós lemos que ele mesmo morreria para que nós tivéssemos a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. E quantas coisas na nossa própria vida também precisa morrer para que outra coisa venha a nascer, para que algo venha a nascer de novo em nós. O que precisa morrer na sua vida? O que precisa morrer para que algo novo venha a surgir no lugar? Muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa justiça própria, isso são sementes ruins que se tornaram às vezes árvores que precisam morrer em nós para que nós venhamos experimentar a vontade e o favor de Deus e sermos realmente aquilo que Deus espera que sejamos. Mas é importante que nós entendamos algo. Deus nos dá uma palavra. Deus nos dá uma semente da sua palavra para que essas ervas daninhas, eu vou chamar dessa forma, elas possam ser cada vez mais enfraquecidas em nós e a boa semente do Evangelho produza o fruto que Deus espera que surja em nós. O Espírito de Deus, ele foi disponibilizado, ele foi derramado sobre nós quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. E há uma passagem que diz que nós recebemos o fruto do Espírito em nós quando nós recebemos a Cristo. Entende como que essa relação de cultivo, de semente, de planta, elas vão permeando a nossa vida? Ou seja, qual foi a palavra que Deus semeou no seu coração e que você parece que ainda não viu acontecer? Qual foi a promessa que você tem no seu coração, uma convicção que Deus fez essa promessa para você, mas você ainda não viu o cumprimento dessa promessa? Qual foi a palavra que Deus te deu e você de repente fala assim, olha, eu esperava que isso acontecesse, isso não aconteceu ainda, mas eu tenho esperança que aconteça? É uma semente. Essa semente vai brotar. Mas é necessário que você venha regar com fé as promessas que Deus tem dado para você. Qual a palavra que chegou ao seu coração? Será que foi uma palavra de cura, uma palavra de salvação, uma palavra de bênção, uma promessa de bênção que Deus trouxe para a sua vida? Qual foi a palavra que chegou até você? Será que você está na expectativa de que coisas boas lhe aconteçam, que boas notícias cheguem, e você sabe que Deus tem isso para você, mas de repente não é isso que está acontecendo? Então eu quero te dizer algo. Você precisa regar essa semente. Não basta somente lançar a semente na terra e deixar que ela simplesmente cumpra o seu processo. É fato que a semente por si só, ela vai cumprir a parte que nós não podemos fazer. Há um texto ali no livro de Atos no livro de Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, em que há uma discussão e ele fala assim, olha, quem rega e quem planta não é ninguém, mas é Deus que dá o crescimento. Mas existe a necessidade de alguém regar, existe a necessidade de alguém semear, existe a necessidade de alguém cultivar aquela lavoura. Ou seja, como você tem regado as promessas e as palavras, as sementes de fé
que estão sendo lançadas no seu coração? Será que você está apenas recebendo essa palavra e você não alimenta mais um pouco, você não coloca adubo nessa palavra? Será que você não rega essa palavra de fé que você recebeu? A nossa fé precisa desenvolver, assim como uma semente. E como que eu faço para que a minha fé desenvolva, para que ela cresça, para que eu possa obter através da fé os milagres e o favor de Deus? Eu preciso regar a semente de fé que foi plantada no meu coração. E o que é a fé? Nada mais é do que uma palavra que você recebeu de Deus e você confia que ela vai se cumprir. A fé, ela é desenvolvida em nós dessa forma. Deus te dá uma palavra, você crê que aquela palavra cumpre e você aumenta a sua fé. Mas é preciso regrar. Como que eu regro a minha fé? Quando eu recebo uma palavra e eu oro sobre aquela palavra. Como que eu adubo a minha fé? É quando eu vou buscar mais palavras na Bíblia que vão concordar, que vão confirmar, que vão reafirmar a promessa que Deus me deu. Se Deus te deu uma promessa de cura, quais são os versículos, quais são os textos da Bíblia que falam sobre cura para que eu possa reforçar essa promessa que eu recebi, para que a minha fé não desfaleça? E eu não estou dizendo que se Deus te deu uma palavra, ela não vai cumprir, mas nós podemos esmorecer no meio do processo, nós podemos desanimar no meio do processo. Por quê? Não que não vai acontecer, mas nós sofremos muito com o desânimo, a descrença e a falta de fé. Sim, ela pode ser um empecilho para que a gente possa experimentar o favor de Deus. Eu preciso alimentar a minha fé com mais palavra. Deus me deu uma palavra, eu preciso de mais fé, eu busco mais palavras. Se é a sua vida financeira que Deus te deu uma palavra, busque os textos, a palavra de Deus que vai regrar, que vai fortalecer essa semente que foi lançada no seu coração, para que ela se fortaleça, para que ela seja mais robusta e surja dali uma planta viçosa e frutífera. Se Deus te deu uma palavra no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida familiar, quais são os versículos, quais são as promessas que Deus tem para essa área da sua vida, para que você possa ler e aumentar ainda mais a sua fé até que essa palavra se cumpra e você não esmoreça no processo e você seja vigoroso e tenha uma fé viva, eficaz e que vai alcançar grandes e altos níveis de relacionamento com Deus e de cumprimento de promessas. Porque uma coisa é fato, as maiores e mais importantes orações da nossa vida não são baseadas no tempo e na quantidade de palavras, mas na quantidade de respostas que nós obtemos. As nossas orações, elas são medidas pelas respostas que Deus nos dá. E essa oração, ela tem que ser completada pelo conhecimento da palavra. Quando você conhece a palavra, quando você se alimenta da palavra de Deus, a sua fé se enrobustece e você alcança o seu milagre, a sua bênção, a sua promessa. Você não vai esmorecer no caminho, você não vai desanimar, você vai ser encorajado, você vai ser abençoado e mais do que isso, você vai se tornar um grande testemunho para aqueles que estão ao seu redor, porque essa é a vontade de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra. Eu quero pedir ao Senhor que vá ao encontro de cada coração agora que está comigo, Pai, nesse momento, e venha, Deus, regrar com o Teu Espírito, com a Tua unção, essa semente que foi lançada, ó Deus, de maneira que essa pessoa tenha fome e sede pela Tua palavra, pelo conhecimento do Senhor, para que ela tenha fé edificada, fortalecida. Deus, traga sobre essa pessoa encorajamento nesse dia, tira todo o desânimo, para que ela possa experimentar, Deus, o crescimento da sua fé. Pai querido, essa palavra que foi dada como semente, ela vai germinar, mas Deus, é difícil às vezes a gente manter o nosso coração firme nas promessas. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor que traga revelação sobre cada pessoa que recebe essa palavra hoje, Pai, de todo o texto da palavra que ela lê. Cada pessoa que está aqui agora, quando ler a Bíblia, não vai ser apenas uma leitura, mas vai ser uma revelação do Espírito de Deus sobre a sua vida, para que você possa entender que a palavra de Deus é para você entender, para você viver, para você desfrutar, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal,
deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração. Vai ser uma honra para nós poder orar por você. E não esqueça, compartilhe esse vídeo. Alguém precisa ouvir essa mensagem e você é um especial canal de Deus para isso, em nome de Jesus. E nós continuamos aqui orando a palavra, porque dessa palavra procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.